Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal Netfinders Brasil. Hoje em dia, pessoal, vocês devem acompanhar aí, né? Nós temos aí uma série de gurus que chegaram também na área de redes e telecomunicações, né? Os famosos coachings da área de redes também, que prometem mundos e fundos, né? Dizendo que as certificações abrem as portas do mundo para você, que você vai poder ganhar em dólares e trabalhar no exterior apenas com o CCNA e outras coisas mais, né? Eu falo para minha esposa que nesses 20 anos de aula que eu trabalho aí com certificações, né? Eu só não fiquei rico porque a minha mãe me ensinou que era feio mentir, né? Então, eu gostaria de dar aí os meus dois tostões, aí, meus 2 centavos aí a respeito aí do mercado de certificações, o que eu vejo aí hoje e também o que eu acompanhei aí nesses 20 anos de estrada, né? Primeiro, falar um pouquinho da questão das certificações, né? Obviamente, as certificações da área de redes, né? Principalmente Cisco, as quais eu trabalho há mais tempo ali. Certificações abrem portas, isso é inegável, né? Especialmente se for uma empresa que precisa de X certificados, né? CCNA, CCNP, CCIEs, para cumprir aí a sua parceria com a Cisco para se tornar Gold, Premium, enfim, né? Ter o seu nível de parceria de acordo com o número de profissionais. No entanto, né? Se a certificação abre porta, manter a porta aberta e se colocar no mercado de trabalho depende muito mais da atitude de cada um do que das certificações que ele possui. Isso que eu vou comentar com vocês agora. Fica comigo até o final do vídeo e nós vamos destrinchar um pouco essas questões aí. Bom, primeira coisa, obviamente, né, acho que todo mundo já deve ter visto isso, certificações são um excelente complemento, mas eles não é o prato principal, né? Obviamente, além da certificação, você precisa ter experiência em campo, domínio de língua estrangeira, hoje em dia, principalmente aí inglês e espanhol. Trabalhar na área de redes é um aprendizado constante, né? O que você vê hoje, daqui a 6 meses, as tecnologias estão desatualizadas, né? Então, é necessário aprender constantemente, é necessário se diferenciar, né? Ter um currículo diferenciado. Mas eu acho que a principal ingrediente aí para a receita do sucesso aí é ter atitude, né? É sair da sua zona de conforto e procurar realmente ser diferente, se diferenciar da multidão tem muito a ver com a atitude propriamente dita, né? E eu separei aí alguns exemplos a serem seguidos, outros exemplos a não serem seguidos, e eu queria comentar isso um pouco com vocês. Bom, nesses 20 anos de carreira, né, eu acompanhei aí várias pessoas que fizeram cursos aí de certificação, preparatórios para exames, e um dos que me chamou mais atenção foi alguns anos atrás, num preparatório para CCNA, né? Eu geralmente, no primeiro dia de aula, eu faço aquela famosa busca e apreensão, né? Onde eu especulo a vida do cara, de onde você veio, por que tu tá nessa, o que você tem de experiência na área. E tem um rapaz que ele começou falando assim, bom dia, meu nome é fulano, eu já sou certificado CCNA, já prestei o exame, na época era um exame bem antigo, já não existe mais aí, né? E eu estou aqui para aprender, né? Eu achei interessante e conversando com ele depois eu entendi. Ele havia se tornado aí um CCNA paper, né? Como o pessoal costuma a falar aí. Ele pegou um dump, decorou as questões de um dump, conseguiu aí a nota mínima, passou no exame CCNA, conseguiu aí se tornar certificado CCNA. Para surpresa dele, né, a primeira entrevista de emprego que ele foi fazer tinha um cara lá que colocou ele na frente de 2 roteadores, deu um cabo serial na mão dele e falou assim: conecta o roteador A no roteador B, faça a configuração de IP e faça um ping de A para B. Simplesmente isso.
Simplesmente, nosso certificado CCNA travou, ele parou, congelou, né? Porque ele nunca tinha visto um roteador físico de verdade na vida. Roteador para ele só era aqueles desenhinhos, os ícones que ele via no material do Net Academy. Então, moral da história, ele teve que vir fazer um curso, fazer hands-on, colocar a mão na massa, configurar os equipamentos para realmente entender, né? Ou seja, o certificado em si é a mesma coisa que você tirar uma carta, né? A carteira de habilitação, e não souber dirigir, né? Não faz muito sentido. Então, isso me marcou muito, né? A ideia de que é necessário realmente aprender. A certificação prepara para um exame, mas quando você adquire o título, teoricamente deve estar preparado para colocar em prática aquilo que aprendeu, né? Um outro caso também muito triste, na verdade, nessa esteira aí, é o caso de um estagiário de telecom de uma grande operadora de telecom do Rio de Janeiro, tá? Eu vou omitir o nome da empresa, né, para preservar as pessoas, mas isso me contaram num treinamento que eu estava dando de BGP no Rio de Janeiro, dentro dessa operadora. O pessoal tinha me dito ali que eles tinham um estagiário na área. Esse estagiário ali, ele era o garoto prodígio das certificações, né? Como o pessoal do Rio fala, ele mapeava as questões de prova, né? Estudava lá o bizu, o dump da certificação ali, e num ano de estágio o cara tirou 2 CCNPs. Então o cara fazia quase que uma prova por mês. Ele se tornou double CCNP em um ano que ficou lá na operadora. Quase que eu falo o nome aqui. Ficou dentro da operadora. E aí ele saiu para o mercado de trabalho, né? E no mercado de trabalho ele rapidamente se queimou, porque o mercado é muito pequeno, né? Em todas as empresas de telecom do Rio de Janeiro, né? Porque ele ficava numa empresa, começou a ficar um mês, 2 meses. Às vezes a empresa precisava dos títulos dele, né? Uma integradora precisava lá de CCNP de X, de Y, de Z. Passado isso, dispensava o cara porque ele simplesmente não sabia muita coisa, né? Do que ele aprendeu ali. Ele aprendeu, na verdade, como passar nos exames e não, na verdade, aprender o conteúdo realmente dos exames. Moral da história, a última vez que eles tinham me falado isso, né, o rapaz tinha virado motorista de táxi no Rio de Janeiro, né, a única coisa que sobrou para ele. Hoje, isso já faz vários anos, né? Provavelmente ele deve ter migrado, hoje deve ser motorista de Uber, né? Ou de qualquer outro aplicativo do gênero, mas infelizmente na área de TI ele não permaneceu. Um terceiro e último caso triste também que eu acompanhei nos meus anos de carreira aí foi de um professor, um colega de profissão aí. Ele tinha uma memória incrível, né? Trabalhava com leitura dinâmica, memorização, ainda aquelas técnicas de programação neurolinguística, né? Tinha um poder de convencimento muito grande. Quando ele abria a boca, o pessoal dizia que o cara era muito bom. Só que ele conseguia fazer leitura dinâmica, memorização, passava em todos os exames, mas habilidades para configurar equipamento era uma coisa que lhe faltava, né? E tirou várias certificações Microsoft, tirou certificações Furukawa aí de outros players aí do mercado. No CCNA ele ainda se enrolou para conseguir tirar, porque na época o CCNA ainda tinha aquelas questões de cenário, né? Questões de configuração. Nisso aí, a leitura dinâmica e a memorização não o ajudaram. Moral da história, isso já faz alguns anos, ele nunca conseguiu tirar o CCNA. Frustração dele por conta disso. Ok? Então, esses exemplos eu gostaria de colocar. Eu acho interessante lembrar isso, né? Que a certificação em si é como um cartão de crédito, né? Acho que a melhor analogia que a gente pode usar é isso. Não adianta você ter um American Express Card
e ter R$ 0 ou $0 na conta, né? Então, certificações abrem portas, mas você manter a porta aberta depende muito da sua atitude no mercado de trabalho, né? E eu separei também, para não dizer que tudo é problema, né? Existem vários bons exemplos que eu consegui acompanhar durante esses anos aí, né? Tem o caso, por exemplo, de um faxineiro de uma escola, né? Eu dei aula de tudo que você possa imaginar ali nos últimos anos, né? Eu comecei em escolinha de informática de bairro, depois fui dar aula em curso técnico, faculdade, e depois cursos de certificação, né? E numa dessas escolas técnicas eu conheci um rapaz que ele veio de uma cidadezinha do interior da Bahia, né? Ele veio de Irecê, e ele veio retirante nordestino mesmo, né? Então ele estava com vários problemas financeiros lá. Ele arrumou um emprego de faxineiro numa escola de informática. E a situação a Pindaíba era tão grande que ele não tinha como alugar uma casa para morar, né? De início. Então o cara da escola permitiu que ele dormisse na escola de informática, né? Então, eu brincava com ele que o travesseiro dele era um livro de DOS 622 gigante ali, né? Que ele usava para recostar o pescoço ali. E aí ele aprendeu a fazer manutenção dos equipamentos com o rapaz que fazia isso nas máquinas, começou a vender equipamentos, isso há bastante tempo atrás, final dos anos 90, isso, né? Moral da história, ele acabou trabalhando na Santa Efigênia, montou um stand e hoje é um empresário da área. Ele tem um negócio próprio de manutenção de equipamentos, tendo começado literalmente do zero, tá? E não tirou certificação nenhuma. A questão, o outro exemplo que eu tenho lá, o vendedor de pão que se tornou dono de provedor de internet. Isso eu conheci nos meus cursos do NIC-BR, né? Nos cursos para provedores de internet, configuração de BGP, IPv6. Conheci um rapaz também que me contou a história que ele vendia pão na cidadezinha dele, foi trabalhar num provedor de internet como técnico, né? Trepava em poste ali para fazer a instalação. E passado o tempo, ele gostou da história, começou a revender link de internet para os vizinhos. Final da história, ele montou seu próprio provedor, né? E o provedor cresceu bastante ali, e ele é autossuficiente nisso. Também não tirou nenhuma certificação. Finalmente, eu tenho a questão lá, a história do ajudante geral que virou consultor de multinacional, né? Há alguns anos atrás, né, a Márcia, minha esposa, me convidou para dar uma palestra para os alunos da faculdade que ela ministrava aula, uma palestra sobre carreira, né? Falar um pouquinho de certificações também, né? Como é que as certificações podiam ajudar ali a seu desenvolvimento profissional. E ela tinha um aluno que era um rapaz que, assim, tinha até dificuldades de falar realmente, né? De se expressar. E ele tinha, assim, um certo preconceito consigo mesmo, porque ele era ajudante geral, né? Trabalhava num serviço pesado durante o dia, e foi fazer faculdade lá com muito custo para pagar uma faculdade de TI, né? E aí ele perguntou no meio do evento para mim se alguém que é ajudante geral poderia se tornar alguém, né? Poderia ser um profissional de TI. E isso me chamou muita atenção, né? Porque pouca gente sabe disso, mas eu fui ajudante geral também nos anos 90, né? Meu primeiro emprego de carteira assinada, comecei a trabalhar com 15 anos e eu trabalhava na Celso Garcia, aqui em São Paulo, né? Numa empresa como ajudante geral, numa empresa que fazia etiquetas, né? Carregava peso nas costas e à noite ia fazer faculdade de TI, tecnologia e processamento de dados, né? Não tinha nem curso de redes na época. E eu contei essa história para o rapaz, né? Alguma coisa que nós tínhamos em comum. E, e alguns anos depois, né, eu vim saber que esse cara, ele deslanchou na área, né? Ele fez carreira Cisco, fez CCNA, fez CCNP, fez CCIE, aprendeu línguas. E a última vez que eu vi, né, às vezes eu vejo nas redes sociais, no Facebook, e ele estava viajando, fazendo um tour ali, né?
a parte antes da pandemia, já tinha viajado para Dubai, tinha viajado para a Europa, para Paris, de férias, né? Com um bom emprego, e realmente, nesse caso, as certificações realmente mudaram a vida dele, né? Aí alguém pode estar falando assim, pô, Adilson, beleza, até que o exemplo do ajudante tem a ver com certificações, mas por que que você está viajando, né? Por que que você colocou lá o faxineiro da escola de informática, o vendedor de pão, no meio dessa história toda, né? O que que os três têm em comum? Os três têm em comum a atitude. A certificação, ela pode ser um caminho, né? Assim como a pessoa pode estar usando uma outra coisa como alavanca aí. Mas eu acredito que dos três exemplos, as pessoas não se conformaram com o seu estado atual e conseguiram sair da inércia, né? Eu acho que essa é o grande exemplo, né? Eu acho que é o que é mais importante que a gente pode tirar desses exemplos ali, tá? Bom, eu acho que é isso que eu gostaria de estar passando. Com relação às certificações, né? Eu, nesses anos todos, até por questão, para poder ministrar cursos oficiais, tirei muitas certificações Cisco, né? CCNA, CCNP. Talvez a mais difícil que eu tenha feito ali era a questão do HCIE, né? Em 2018, né? Que tem estilo CCIE, com prova escrita, prova de lab, com entrevista com os chineses ainda em inglês, né? Então, realmente foi bem difícil. E uma das coisas que eu achei bastante interessante, né, é que na carta de parabenização que os chineses mandaram para mim, né, da Huawei, eles colocaram justamente isso, né? Olha, parabéns, mas lembre-se, né, a certificação não é o fim, é apenas o começo. E é uma grande verdade, né? Porque a cada dia aparece um abacaxi novo para descascar, né? Então, o fato de você ser certificado não quer dizer que você vai resolver todas as coisas de forma mágica, mas é um indicador que você ralou bastante para conseguir algum objetivo. É basicamente isso. É uma coisa que eu acho bastante interessante, né? É que assim, uma vez um aluno fez comigo um curso de CCNA, os 4 módulos do CCNA, né? Formação CCNA em 4 módulos de 70 horas, 280 horas, né? No último dia ele chegou para mim e falou assim, então, Adilson, eu já terminei aí o módulo 1, 2, 3 e 4. Agora eu já sei tudo sobre redes? Eu olhei para ele e falei, tudo, né? Eu trabalho há 20 anos e ainda não aprendi nada. Eu ainda não aprendi nada em 20 anos, porque quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que tem coisas para aprender, né? As coisas mudam todos os dias. Ainda que eu aprendesse tudo hoje, amanhã já não saberia mais, porque as coisas mudam todos os dias, né? Eu fico boquiaberto quando eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que alugam o servidor IVE aí na nuvem para estudar, aí ele pede para cancelar depois que tirou a prova, né? Você, olha, Dilson, então eu já tirei o meu CCNA, já tirei o meu CCNP, o meu CCIE, e agora eu vou cancelar aí porque eu não vou estudar mais, né? Então, eu não vou estudar mais, então não preciso do servidor, né? É interessante como é que as pessoas, como é que ela consegue se congelar ali e ficar sem estudar, ainda mais trabalhar numa área como a nossa ali, que você tem mudanças todos os dias. Ok, pessoal. Então, eu acho que esses são os meus 2 centavos aí com relação às certificações, né? Certificação abre portas, mas eu acho que a atitude que você vai ter dentro da empresa, na porta aberta, que foi aberta pela certificação, é algo mais importante e vai ser determinante em como realmente a sua carreira vai progredir. Grande abraço a todos. Até a próxima.